Solicita a senhora secretária que efetue a chamada dos senhores vereadores. Boa noite. Caio Fernando Gonçalves. Presente. Cristiano José dos Santos. Edson Guimarães Bueno. Presente. Jair Teixeira Alves. Presente. José Rodolfo Mores. Presente. Marcos Aurélio da Silva. Presente. Mônica Soares de Oliveira Raimundi. Presente. Oswaldo Alonge. Presente. Sérgio Ricardo Marques Matar. Presente. Como a número legal, em nome de Deus, dou por aberta a sessão ordinária. Solicito o senhor vereador Marco Aurélio da Silva que faça a leitura de um trecho bíblico. Ouve a Deus a minha oração e não um desprezo, o meu humilde rogo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da ata da sessão ordinária do dia 3 de abril de 2017. Aos 3 dias do mês de abril do ano de 2017, na sala das sessões Nick Carter Mores, realizou-se sessão ordinária com a presença dos senhores vereadores Caio Fernando Gonçalves, Cristiano José dos Santos, Edson Guimarães Bueno, Jair Teixeira Alves, José Rodolfo Mores, Marcos Aurélio da Silva, Mônica Soares de Oliveira Raimundi, Oswaldo Alonge e Sérgio Ricardo Marques Matar. Verificando o número legal, a presidência, em nome de Deus, deu por aberta a sessão ordinária. Em seguida, o vereador Cristiano José dos Santos fez a leitura de um texto bíblico. Dando sequência, a secretária Mônica Soares de Oliveira Raimundi fez a leitura da ata da sessão ordinária do dia 27 de março de 2017. Colocada em discussão e votação, foi aprovada por todos os vereadores. Expediente do Executivo, nada consta. Expediente do Legislativo, constam indicações número 30, 31 e 32/2017, de autoria do vereador Oswaldo Alonge. Consta indicação número 33/2017, de autoria do vereador José Rodolfo Mores. Expediente de diversos. Consta ofício número 09 da Polícia Militar em resposta ao requerimento número 06/2017. Consta ofício número 66/2017 do cartório eleitoral. Ordem do dia, nada consta. Próxima ordem do dia, nada consta. Tema livre. Usaram da tribuna os vereadores Oswaldo Alonge, Cristiano José dos Santos, Sérgio Ricardo Marques Matar, Mônica Soares de Oliveira Raimundi, Edson Guimarães Bueno e José Rodolfo Mores. Justificativa de voto. Como nenhum vereador justificou o voto, não havendo mais nada a tratar, na presente sessão, a presidência agradeceu a Deus, considerou encerrada e eu, primeira secretária, lavrei a presente ata, que será lida e discutida na próxima sessão. Em discussão, a ata da sessão ordinária do dia 3 de abril de 2017. Em votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam onde estão, quem for contra, queira se levantar. Portanto, a ata da sessão ordinária do dia 3 de abril de 2017 foi aprovada por todos os senhores vereadores. Antes de dar continuidade na sessão, eu queria fazer um registro. A gente tem na cidade inúmeros projetos educativos e profissionalizantes, que é coordenado pela Cidinha, que está no plenário, e hoje ela trouxe o Valdemar, que é o coordenador do Senar do Sindicato de Pompeia, e a Lúcia, que são pessoas que estão ajudando a disponibilizar esses cursos para as pessoas, não só jovens, mas adultos, idosos e inúmeras pessoas. Então eu gostaria de registrar a presença deles e agradecer muito vocês três pelo trabalho desenvolvido e pelo que vocês vêm fazendo pela nossa cidade. Muito obrigado. Expediente do Executivo, nada consta. Expediente do Legislativo, consta requerimento número 8/2017. Requerimento número 08/2017. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário, que encaminhe ofício ao diretor regional do DR São Paulo, ao senhor Jorge Massataca Morre,
localizado na Avenida Rui Barbosa, 2325, bairro Vila Ouro Verde, Assis, São Paulo, CEP 19.806.000. Solicito providências urgentes de 2 radares ou lombadas, uma na proximidade das rotatórias sentido Oriente Marília e outra sentido Oriente Pompeia. No caso de radares, na velocidade máxima de cada radar de 60 km por hora na rodovia. Comandante João Ribeiro de Barros, SP 294, no município de Oriente, São Paulo. Justificativa. Senhores vereadores, devido ao alto índice de acidentes na SP 294, ocorridos na proximidade do município de Oriente, São Paulo, na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, principalmente nas rotatórias que foram sinalizadas com estreitamento de mão única, o risco de acidentes aumentou muito. Para a segurança de todos, os que utilizam a rodovia requer os 2 radares ou lombadas nas proximidades das rotatórias da entrada e da saída do nosso município. Sala das Sessões Nick Carter Mores, aos 10 dias do mês de abril do ano de 2017, de autoria do vereador Cristiano José dos Santos. Em discussão, requerimento 8/2017, com preferência ao autor Cristiano José dos Santos. Com a palavra, o vereador Cristiano José dos Santos. Boa noite, senhor presidente, secretária Mônica, Bárbara, senhores vereadores, população presente. Me solicitaram em cobrança um alto número de pessoas da população para que implantasse esses radares, né? Muita gente me questionou, mas você está ficando louco? Vai implantar radar aí para multar mais a gente? Tudo bem, eu sei que é chato, é uma coisa muito difícil para uns que gostam de andar em alta velocidade, mas quando a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, é que acontece. É que acontece. Então, devido a esses acidentes que aconteceu nesses últimos dias, eu vi o sofrimento de algumas famílias. Porque os 2 que vieram a óbito na batida ali, na proximidade da Santinha, na rotatória, era amigo meu, irmão do Chiquinho, que muita gente conhece, menino bom. A gente viu o sofrimento daquela família lá. Tanto uma como a outra perdeu 2 jovens aí que tinham um futuro todo pela frente, mas é coisa da vida, né? É coisa que acontece. Então eu peço aos senhores que aprovem esse requerimento, porque vai ser bom para todos que passam naquela rodovia, vai ser bom para todos que percorrem, que gostam de percorrer em alta velocidade, que vai diminuir a velocidade, vai ter a consciência que ali é um estreitamento mesmo muito perigoso e que pode salvar a vida dele e a nossa vida mesmo, dos nossos familiares. Então peço aos senhores que aprovem esse requerimento e agradeço a atenção de todos. Obrigado. Continua em discussão, requerimento 8/2017. Em votação. Senhores que forem a favor permaneçam onde estão, quem for contra queira se levantar. Portanto, o requerimento 8/2017 foi aprovado por todos os senhores vereadores. Consta moção de pesar 15/2017. Moção de pesar número 15/2017. Requeiro na forma regimental, após ouvido o plenário, que envie ofício em nome dos vereadores desta Casa, conste em ata dos trabalhos desta noite, um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Álvaro Batista da Silva, dando ciência desta manifestação à família enlutada. Sala das Sessões Nick Carter Mores, aos 7 dias do mês de abril do ano de 2017. De autoria da vereadora Mônica Soares de Oliveira Raimundi. Em votação, a moção de pesar 15/2017. Senhores vereadores que forem a favor permaneçam onde estão. Quem for contra, queira se levantar. Portanto, a moção de pesar 15/2017 foi aprovada por todos os senhores vereadores. Consta a moção de parabenização 16/2017. Moção de parabenização número 16/2017. Requeiro na forma regimental,
após ouvido o plenário, que conste em ata dos nossos trabalhos desta noite, votos de parabenização à empresa Brumal Comércio de Óleos Vegetais Limitada, filial Marília São Paulo. Justificativa. É com grande honra que parabenizo a empresa Brumal pelas vagas de trabalho para nossa população. Oportunidade esta indispensável neste momento de crise que estamos atravessando, onde muitos pais de família se encontram desempregados. Portanto, é com grande apreço que desejo a todos os responsáveis pela Brumal meus votos de parabenização para que continue a prosperar e assim proporcionar mais trabalho aos que necessitam. Sala das Sessões Nick Carter Mores, aos 10 dias do mês de abril do ano de 2017, de autoria do vereador Caio Fernando Gonçalves. Assinada por todos os vereadores. Em discussão, a moção número 16, 2017, com preferência ao autor, vereador Caio Fernando Gonçalves. Continua em discussão. Em votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam onde estão. Quem for contra, queira se levantar. Portanto, a moção de parabenização 16/2017 foi aprovada por todos os senhores vereadores. Consta a moção de parabenização 17/2017. Moção de parabenização número 17/2017. Requeiro na forma regimental, após ouvido o plenário, que conste em ata dos nossos trabalhos desta noite, votos de parabenização ao Sindicato dos Trabalhadores na movimentação de mercadorias em geral de Maracaí, São Paulo. Justificativa. Parabenizo o Sindicato dos Trabalhadores de Maracaí, São Paulo, pela parceria com a empresa Brumal, onde disponibiliza vans para o transporte de trabalhadores de Oriente e região, o qual vem a facilitar o deslocamento dos mesmos até o local destinado. Ao Sindicato dos Trabalhadores de Maracaí, São Paulo, elevo meus protestos de estima e consideração, onde agradeço por trazer aos nossos munícipes uma oportunidade de trabalho em um movimento tão crítico de desemprego. Sala das Sessões Nick Carter Mores, aos 10 dias do mês de abril do ano de 2017, de autoria do vereador Caio Fernando Gonçalves. Assinada por todos os vereadores. Em discussão, a moção de parabenização 17/2017, com preferência ao autor, vereador Caio Fernando Gonçalves. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que forem a favor permaneçam onde estão. Quem for contra, queira se levantar. Portanto, a moção de parabenização 17/2017 foi aprovada por todos os senhores vereadores. Consta a moção de congratulação 18/2017. Moção de congratulação número 18/2017. Requeiro na forma regimental, após ouvido plenário, que conste em ata dos nossos trabalhos desta noite, os votos de congratulações em que eu, vereador Cristiano José dos Santos, e o prefeito Carlos Eduardo Boldorini Mores, estivemos no gabinete do deputado estadual Reinaldo Augusto. Justificativa. Eu, vereador Cristiano José dos Santos, agradeço pela atenção que nos foi dada no gabinete do deputado estadual Reinaldo Augusto, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O prefeito e eu fomos muito bem recepcionados. Sala das Sessões Nick Carter Mores, aos 10 dias do mês de abril do ano de 2017. De autoria do vereador Cristiano José dos Santos, assinada por todos os vereadores. Em discussão, a moção de congratulação 18/2017, com preferência ao autor Cristiano José dos Santos. Queira a palavra. Com a palavra, o vereador Cristiano José dos Santos. Senhor presidente, secretários, senhores vereadores, população presente. Na sessão passada, a gente comentou sobre as idas que alguns foram, outros não foram, mas graças a Deus, Deus está abrindo o caminho de cada um da melhor maneira possível. Quero comentar da minha ida lá com o prefeito. Nós fomos muito bem recebidos no gabinete do Reinaldo Augusto, também no gabinete do Barros Munhoz. Fomos muito bem recebidos.
Fácil não é. A gente sabe que dificuldades a gente vai enfrentar, as ondas vão bater, a gente tem que tentar vencer essas ondas bravas que a gente está passando aí. Então, cada um que vai fazer sua parte, eu tenho certeza que lá vai ser bem recebido. As coisas hoje mudou, está tudo diferente, né? Porque o interesse é ambas as partes. O político, ele tem que usar a política e não fazer politicagem. Então, por isso que a gente tem que se interagir mesmo, procurar estudar política, procurar saber o que é política, para que a gente possa chegar lá e saber conversar com o deputado, saber a gente expressar as dificuldades da nossa cidade. Então, eu agradeço o prefeito, agradeço os senhores vereadores, agradeço a população, mas fomos muito bem recebidos e espero que continue assim, a gente, quando for lá, a gente ser bem recebido e que atenda a nossa necessidade, né? Obrigado. Continua em discussão a moção de parabenização 18/2017. Em votação, os vereadores que forem a favor permaneçam onde estão, quem for contra queira se levantar. Portanto, a moção de congratulação 18/2017 foi aprovada por todos os senhores vereadores. Consta a moção de parabenização 19/2017. Moção de parabenização número 19/2017. Requeiro na forma regimental, que conste em ata dos nossos trabalhos, uma moção de parabenização ao senhor Valdemar Pereira Neto, coordenador do Senar pelo Sindicato Rural de Pompeia, a responsável, senhora Aparecida Oliveira Santos, a Cidinha, e aos 34 alunos da Escola Estadual Dona Vitu Jorge, pelo interesse e participação no programa Jovem Agricultor do Futuro. Sala das Sessões Nick Carter Mores, aos 7 dias do mês de abril do ano de 2017, de autoria da vereadora Mônica Soares de Oliveira Raimundi, assinada por todos os vereadores. Em discussão, a moção de parabenização 19/2017, com preferência à autora, vereadora Mônica Soares de Oliveira Raimundi. Requeira a palavra. Com a palavra, a vereadora Mônica Soares de Oliveira Raimundi. Senhor presidente, vereadores, Bárbara, secretária, população presente, Dani, nossa advogada, e a população presente. Hoje eu gostaria de parabenizar, né? Esses dias eu tive a oportunidade, eu fui ali no restaurante do Novo Oriente, acho que todo mundo conhece aqui em Oriente, e quando eu cheguei lá para almoçar, eu me deparei com vários alunos, né? Inclusive alunos que eu já tive a oportunidade de dar aula na Vitu. E aí eu fui perguntar para eles o que eles estavam fazendo ali, e a Cidinha também estava no local. E eles me falaram que estavam participando de um projeto e que eles iam almoçar ali e depois eles iam para a Fazenda Paredão. E aí eu fui conversar com a Cidinha e saber que projeto que era esse. E fiquei assim bastante contente de saber que hoje a gente discute muito aqui o que fazer com os nossos jovens, né? O que fazer para que eles se interessem, né? Para que eles não fiquem com o tempo ocioso, que busquem um aperfeiçoamento, um aprendizado. Então, porque são jovens de 14, são 34 jovens de 14 a 17 anos. E eu fiquei assim, muito feliz em saber, a dona Cláudia Pineda abriu as portas da propriedade dela para receber eles. Eles já estão formando, né, horta, e buscando uma profissionalização. Então, eles saem da escola, eles vão almoçar, que é custeado pelo projeto, eles almoçam no restaurante e aí eles vão até a fazenda para poder realizar esse curso. Então, eu fiquei muito feliz em saber, inclusive a Cidinha, ela falou a todos, né, ela abriu as portas do projeto para que todos possam conhecer. E eu acho que esse é o caminho mesmo, né, a gente está buscando. Então, eu resolvi fazer essa moção de parabenização, agradecer também ao Valdemar, né, pela dedicação, né, porque é um projeto. O projeto é Jovem Horticultor do Futuro. E é muito interessante. Então, eu gostaria assim, que todos que tivessem a oportunidade de estar indo conhecer. Tá? Então, eu gostaria de agradecer vocês por estar aqui.
A Cidinha pediu como responsável para agradecer. Tem alguns vereadores que colaboraram. Ela passou até os nomes aqui para mim. Mônica, Marcos da Ambulância, Oswaldo Alonge, Salgadinho e o Rodolfo, pela colaboração junto a esses jovens. Então, mais uma vez, parabéns para vocês, para esses jovens, né, que Deus abençoe, que eles sejam exemplos para muitos jovens da nossa cidade. Obrigado. Continua em discussão a moção de parabenização 19/2017. Em votação. Os senhores que forem a favor permaneçam onde estão. Quem for contra, queira se levantar. Portanto, a moção de parabenização 19/2017 foi aprovada por todos os senhores vereadores. Eu só queria pedir aos vereadores que, depois ao término da sessão, viessem assinar a moção, que nós assinamos uma outra, mas tivemos que fazer uma correção que estava com um dado errado aqui e nós trocamos ela. Então, bom, é verdade, a gente pode passar ela, né, senhor? Aí já vai assinando para a gente já poder estar encaminhando amanhã. Consta indicação número 34/2017. Indicação número 34/2017. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito Carlos Eduardo Bodorini Mores que tome as devidas providências com a máxima urgência, urgentíssima, doar uma área para a instalação de uma unidade de extração de mel para a Associação dos Apicultores de Oriente São Paulo. A apicultura é uma das atividades mais antigas e importantes do mundo, prestando grande contribuição ao homem através da produção de mel, do própolis, da pitoxina, da cera, bem como a agricultura pelos serviços de polinização. Justificativa. Senhor Prefeito, a apicultura é hoje considerada uma das grandes opções para a agricultura familiar, por proporcionar o aumento da renda, da geração de empregos, etc., através da oportunidade de aproveitamento da potencialidade natural do meio ambiente e de sua capacidade produtiva. Senhor Prefeito, ressalto ainda, se os nossos apicultores não tiverem em nossa cidade uma unidade de extração de mel, terão que procurar as cidades vizinhas, pois as mesmas já dispõem de locais adequados para a extração de mel e sua comercialização. Portanto, os nossos apicultores não podem passar por essa situação desconfortável, dependendo das cidades vizinhas. Sala das Sessões Nick Carter Mores, aos 10 dias do mês de abril do ano de 2017, de autoria do vereador Oswaldo Alonge. Consta indicação 35/2017. Indicação número 35/2017. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito Carlos Eduardo Bodorini Mores que tome as devidas providências com a máxima urgência, criar junto à prefeitura do nosso município o Centro de Ensino Profissionalizante. Justificativa. Senhor prefeito, a prefeitura do nosso município fará parceria com o SENAI, SENAC e a Fundação Paula Souza, oferecendo gratuitamente aos nossos jovens cursos profissionalizantes, tais como mecânica geral, eletricista, encanador, programa de CNC, secretariado, etc. Na nossa região está faltando mão de obra qualificada e é preciso dar oportunidade aos jovens menos favorecidos da nossa cidade, uma qualificação profissional para que os mesmos possam ter um futuro promissor. Sala das Sessões Nick Carter Mores, aos 10 dias do mês de abril do ano de 2017, de autoria do vereador Oswaldo Alonge. Consta indicação 36/2017. Indicação número 36/2017. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito Carlos Eduardo Bodorini Mores que faça o calçamento na lateral do cemitério municipal na Avenida Max Wirth. Justificativa. Os moradores do referido local alegam que a falta do calçamento está gerando depósito de entulhos, lixo, ficando assim com aspecto de descuido e abandono, dificultando assim o trânsito de pedestres, pois estes têm que andar pela rua.
Sala das Sessões Nick Carter Mores, aos 10 dias do mês de abril do ano de 2017, de autoria da vereadora Mônica do Projeto. As indicações de 34 a 36 serão encaminhadas direto ao chefe do Executivo, pois independem de votação. Expediente de diversos, as correspondências encontram na Secretaria da Casa. Ordem do dia, nada consta. Próxima ordem do dia, nada consta. Tema livre. Cada vereador dispõe de 10 minutos para falar sobre qualquer assunto. Com a palavra o vereador Oswaldo Alonge. Senhor presidente, senhora vereadora, Bárbara, nossa funcionária, doutora Daniela, nossa advogada, senhoras e senhores, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Nós temos em Oriente o Centro de Referência de Assistente Social, que é o CRAS. E, de fevereiro, apenas R$12 mil chegaram até os cofres da Prefeitura, que vem do Estado de São Paulo. Quer dizer, são poucos recursos pela quantidade de famílias que nós temos em nossa cidade que precisa de assistência social. Inclusive, muitos funcionários, famílias de funcionários, vão em busca de alimento ali no CRAS. Graças a mais de 1.000 quilos de alimento que a Secretaria de Esporte arrecadou, tá aí o secretário Bé, está sendo usado esse alimento para doar para essas famílias e também para famílias de funcionários, porque os recursos são tão poucos que não consegue passar o mês. Então, graças a esses recursos, a esses alimentos que foram doados pelos times de futebol da cidade de Marília, na inscrição para participar do nosso campeonato, que está sendo, então, beneficiado esse pessoal. Então, hoje nós sabemos que o social, ele está muito vulnerável. Desemprego, nós temos muito. O pessoal ganha-se muito mal. O Brasil paga um dos piores salários mínimos do mundo. Custo de vida caríssimo. E quem ganha pouco passa apurado para poder alimentar a sua família. E com isso aumenta essas situações que a gente vê no meio social. Muito furto, muito roubo, etc. e tal. Por quê? Porque o ser humano precisa se alimentar, ele precisa se manter. E a hora que a fome aperta, aí as pessoas, aqueles que acham que são fáceis, vão em busca de furtar ou roubar alguém. Então, lamentavelmente, o social, não só em Oriente, mas no Brasil todo, está em decadência cada vez mais. É lamentável essa situação de vulnerabilidade do social em nosso país. Os apicultores estão pedindo já ao prefeito várias vezes, eu estou pedindo pela segunda vez, para que doe uma área, seja na área longe da cidade, para construir aí uma usina para poder tirar o mel, né? Extrair o mel. E isso vai gerar emprego, vai gerar renda, imposto para a cidade. Vai beneficiar a cidade em todos os meios. Então é importante que essa usina de extração de mel fosse efetivada em nossa cidade. Está faltando apenas uma área para que os apicultores possam implementar esse projeto importantíssimo, que é, além das abelhas nos dar um mel silvestre, também poliniza. Quanto mais se poliniza, mais se produz alimento, mais se produz frutos. Uma parte, senhor vereador. Pois não. Nós tivemos várias reuniões já com esse pessoal, inclusive o senhor encabeçou, o prefeito também já atendeu, e o prefeito está disposto a doar essa área. Inclusive, vou pedir para o senhor para tentar procurar um lugar adequado para eles na nossa região, porque está difícil de achar o acesso para colocar eles. O prefeito tem conversado, sim. Se precisar marcar outra reunião, o prefeito está à disposição, já falou. Esses dias estivemos comentando junto que temos que resolver esse problema. E é um problema que tem que ser resolvido, que faz muito tempo que vem carregando isso daí. Obrigado. Então, eu acredito que, se esse projeto for implementado, será
benéfico para a nossa cidade. Pompeia tem, Marília tem, e o Oriente precisa também ter o seu posto de extração de mel para beneficiar a nossa população. Por coincidência, hoje a vereadora Mônica fez uma moção de parabenização ao pessoal do curso profissionalizante Jovem Agricultor do Futuro. Eu também fiz uma indicação pedindo ao prefeito que procure fazer mais convênios com o Senai, com o Senac, Paula Souza, para dar incentivo a esses jovens, como estão fazendo aí a Cidinha e o pessoal dela, para poder dar uma profissão para esse pessoal. O conhecimento hoje, desde quem planta alface até quem fabrica um foguete, precisa ter conhecimento. Ele não é feito a esmo as coisas. Então o conhecimento ele é indispensável em qualquer área. E é importante que esse projeto que está sendo feito em Oriente, com esse pessoal da Vitu, porque ali tem muitos jovens vulneráveis. E essas pessoas vulneráveis, elas são fáceis de serem assediadas pelos traficantes. A gente sabe disso. Nós temos em Oriente quantas crianças, quantos pré-adolescentes, quantos adolescentes que está inserido nesse meio. Isso é ruim para nós, é ruim para todos nós. Então, quanto mais curso profissionalizante, quanto mais conhecimento buscar o jovem, quanto mais apoio der o poder público, quer legislativo, executivo, enfim, os órgãos governamentais em benefício do jovem, isso vai ser bom para todos nós. Vamos ter uma comunidade mais humana, mais maleável, sem conflito, sem briga, sem roubo, sem furto. Então é preciso realmente que nós façamos nossa parte. E esse curso profissionalizante que o pessoal está fazendo na Fazenda Paredão é importantíssimo. São aí dezenas de jovens que vão ter uma profissão. E nós sabemos que hoje, tudo que se fala de agricultura, o Brasil é campeão em agronegócio, na agricultura. É o que salva o Brasil hoje, é isso. E principalmente o que está em moda hoje é a horta, por exemplo, a horta orgânica, né? Os alimentos orgânicos. Isso é muito importante porque isso significa o quê? Melhor saúde para todo mundo, alimento saudável para todo mundo, gera renda, todo mundo ganha com isso. Aquele aluno sai dali com uma profissão, o pessoal que está com esse projeto vão ficar satisfeitos e vão cada vez mais propor projeto para a nossa cidade. Então nós já tivemos em nossa cidade uma época que nós tivemos convênio com o Senai, né, aqui onde a escola professora Elza Cavada Reis, tinha uma escola do Senai que dava curso aí de mecânica para o pessoal da cidade. Mas depois o prefeito que ganhou a eleição, ele extinguiu esse projeto. Era um projeto importante, porque visa dar uma profissão para muitos jovens que são vulneráveis, que precisam do nosso apoio. Às vezes ele não tem apoio na família, eles vão buscar apoio onde? Na escola, com seus professores e os pares, de um modo geral. E esses cursos, sem dúvida nenhuma, vêm só a beneficiar a nossa população, principalmente o jovem que precisa ter uma profissão e ter um futuro melhor. Então, parabéns a toda a equipe, Cidinha e todos os professores que estão se empenhando nesse projeto. E precisar da gente, estamos aí. Vamos colaborar sim. Inclusive eu colaborei. Se precisar de mais alguma coisa, fala comigo ou conosco. A gente colabora, porque isso aí vai beneficiar o jovem. E o jovem precisa ter investimento. Tudo que fala de educação não é gasto, e sim investimento. Obrigado, senhor presidente. Continua o tema livre. Com a palavra o vereador Sérgio Ricardo Marques Mater, Salgadinho. Senhor presidente, secretária Mônica, Bárbara, nossa procuradora do município, toda a sessão presente, senhores vereadores, população comparece aqui, meu boa noite a todos. O secretário de esporte está presente, a Cidinha, que faz parte desse progresso de crescimento da nossa querida cidade de Oriente. Seja bem-vinda, Cidinha. Com todo respeito ao Valdemar, que está presente aqui também, que coordena uma instituição séria no nosso país,
e que tem os nossos respeitos aqui nessa casa. Quero parabenizar, em nome da Cidinha, a todo esse pessoal do grupo que participa, que o incentivo, ele vale muito, e vale quando ele tem valor. A Cidinha está enganjada nessa missão há muito tempo, sabe coordenar de maneira expressiva, sabe o horizonte que é a formação desses jovens. E esse amparo legal do sindicato, Valdemar, a gente se sente muito orgulhoso aqui de poder parabenizar vocês e ter, na verdade, essa parceria ligada ao Oriente, que é muito importante. Então merece o nosso respeito, aprovação unânime. Seja bem-vinda essa Casa de Leis, porque nós estamos formando futuro. E futuro também tem que ter o nosso reconhecimento. Peço até a Mônica, que foi a vereadora titular da moção, todos assinaram, que encaminhe para o Senar, acima de Pompeia, que encaminhe para o órgão competente, que fiscaliza a instituição. O presidente da Câmara também pode fazer isso, que é importante isso daí. Eu vou pedir para a secretaria para encaminhar diretamente ao Senar também a moção. Também. É importante reconhecer na esfera também estadual. Então nós estamos muito contentes de ter vocês aqui, de estar ensinando os nossos jovens, e disse bem o vereador que me antecedeu, tirar da rua. Às vezes não teve uma boa criação, formação em casa, está tendo com essa oportunidade que a Cidinha vem através dessa instituição legalizada no nosso país, dando oportunidade para esse jovem. E parabenizar também o espaço cedido que nós temos aí, parabenizar o prefeito que apoia também. É muito importante ter uma parceria, essa ligação, prefeito também. Então são fatores de conquista que a gente fica muito feliz. Sobre o projeto de lei que nós aprovamos aqui, a prorrogação do parcelamento de IPTU, sabe aquele projeto que nós parcelamos? O imposto, quem deve? O prefeito falou para mim que vai prorrogar até dia 31 agora. Eu acho que é merecido, porque a situação está muito difícil. Não é que a pessoa não quer pagar imposto, mas vai deixar de comer, vai deixar de pagar uma outra coisa de necessidade. Aqui, graças a Deus, nós temos um prefeito que nunca levou ninguém à justiça. Então, vamos dar mais oportunidade, depende da votação. Vereadores aqui estão todos conscientes que a situação está muito difícil e delicada. Então, é uma maneira desse imposto ser revertido na nossa merenda, no transporte de lixo, na educação das nossas crianças. Porque o imposto que a gente arrecada é para isso. Então, vamos dar mais oportunidade, trazer o povo, mostrar para que nós estamos fazendo essa lei, pedir para o prefeito falou, semana que vem eu mando aí, prorroga até dia 31. É uma oportunidade. Muita gente... Pois não. Uma parte, vereador. Esse projeto é importante porque, além da pessoa que tem a dívida ativa, ele tem isenção de 100% de multa e juro. E na multa. Quer dizer, lógico. Se ele dever R$500, vai cair para 250. Então fica fácil para a pessoa pagar. Então, se prorrogar por mais um mês, será bem-vindo esse projeto, porque precisa arrecadar mesmo, tá? Os cofres estão vazios. Estão vazios. O repasse federal e estadual está muito ruim. Outra coisa também, muita gente perguntando do recadastramento do cartório eleitoral digital. É um negócio que é difícil, né? Tem muita gente que não tem essa rapidez de ir lá em Marília. Nós vamos ter que disponibilizar carro para fazer isso daí. Nós tivemos um recadastramento aqui, se eu não me engano, está com 8 anos ou 10? Mais ou menos, né, Jair? Uns 10 anos, né? Então é importante nós se unir aqui, esfera vereador, legislativo e executivo, ir até o Mário, que tem um bom diálogo, tem um bom conhecimento, sabe a conduta nossa aqui, e trazer o cartório para dentro da Câmara aqui. Nós temos 3 municípios lá, Oriente, Veracruz e Ocalsul. Eu acho que se nós tentarmos, nós vamos conseguir isso daí. Pelo bem comum da nossa população, aquelas pessoas que não conseguem ir até o cartório. Porque isso daí vai causar bastante problema, vai ter muita gente que não vai fazer o título. Uma parte, vereador. Pois não. Eu estive lá com essa proposta. E ele? Eles me disseram que não, só se o TSE autorizar. Porque o aparato que eles têm lá, aquele maquinário que eles têm lá, tem que trazer para cá,
tem Ocauçu e Veracruz. Entendi. Uma máquina para cada cidade. E Marília fica sem nada. Então, não tem como. Tem que ser todo mundo lá até dia 27 de março de 2018. É lamentável. Se for isso daí, é lamentável, E né? são cerca de 17.500 eleitores. Oriente, Ocauçu e Veracruz. Eu acho que... E está indo pouca gente, vai acumular. Vai chegar numa hora que muita gente vai ter que... Vai anular o título porque não vai dar tempo de fazer. Não vai ter como. É lamentável. Mas vamos unir as forças aqui. A gente bola um meio aí de requerimento até chegar nas lideranças lá para cima. Como o senhor falou, a arrecadação está péssima. Todos nós temos noção, todos nós sabemos. Graças a Deus, eu posso falar com orgulho, o senhor citou bem dos alimentos aqui. É um projeto já antigo, que pune com cartão amarelo, os times têm conhecimento e doem alimento. Esses alimentos estão sendo distribuídos para quem precisa realmente. Mas tenho certeza de uma coisa, digo com razão e conhecimento. Nós temos um prefeito ser humano e tem o desenvolvimento social com a equipe que a Tati Pilon trabalha lá, tem atendido sim a demanda. Nós temos um programa de Bolsa Família, que é do governo federal, que passa por todo o social. O social nosso, quem quiser conhecer, é só ligar para a Tati. Eu, quando preciso de alguma coisa, eu ligo direto. Tem atendido muita gente. E o prefeito, que eu citei como humano, é verdade. O prefeito tem comprado medicamento que o governo não está mandando, que é ordem cronológica do Estado. Isso daí está sendo aplicado em Oriente para as pessoas que precisam. Então tem que ter o nosso reconhecimento. A situação está difícil, o orçamento caiu, o prefeito está com a cabeça quente, tem que honrar os compromissos, tem que honrar o salário em dia, tem que honrar o cartão alimentação, tem que honrar o transporte, tem que deixar a cidade limpa. Não é brincadeira, hoje administrar, sem dinheiro. Toda essa melhoria que nós temos no município, todas, foi dinheiro ganhado federal e estadual. Amanhã ele assina tal piscina que ele sonha, que é obra do pai dele, de 30 anos atrás. Falou para mim, vou para São Paulo amanhã, que liberou a assinatura do convênio. Então é difícil, e nós aqui estamos lutando, aprovando lei, ajudando sim, ajudando o crescimento de Oriente e ajudando aquelas pessoas que mais precisam. Esse é o papel do político. A política, você faz escolha na sua vida, e a escolha é essa. Nós temos que estar junto das dificuldades e temos que estar junto nas alegrias. Então eu quero parabenizar aqui, sem ela estar presente, a presidente do Fundo Social, a Tatiane Pilon, pelo carinho e a dedicação que tem com cada ser humano do nosso município. Tenho certeza, ela nunca virou o olhar e nunca virou as costas para quem precisasse do nosso social. Nosso social é bem quisto e merece respeito em toda a região do cenário aqui, porque nós temos uma Oriente bem melhor do que nós pegamos em 2013 para cá. Nós temos uma Oriente hoje viva. Só para você ter uma ideia, para finalizar, senhor presidente, a gente bate sempre na tecla aqui. Temos que bater. Nós temos um atendimento 24 horas, que não é um UTI, não é uma clínica, não é... Mas ali os primeiros socorros já provaram que salvaram vida. E salvaram vida mesmo, porque ali nós temos um gasto de R$60 mil por mês só com o médico, para manter 24 horas aberto. Temos aqui o Marco que está lá, sabe o que eu estou falando. E quanto o município rico, que a arrecadação dobra, aqui na nossa região, não tem. Oriente é a única cidade depois de Marília, vereador Jair, que o senhor sabe e acompanha o prefeito igual eu, todos aqui têm noção e conhecem, é a única cidade que nós temos um posto de atendimento 24 horas, que é é importantíssimo. Então, parabenizo aqui o prefeito, a Tati, porque esse trabalho é um trabalho árduo, que quando a pessoa precisa, não tem hora. E, principalmente, saúde, ela não tem hora. Pode acontecer qualquer um de nós a qualquer momento. Fica aqui meu sincero respeito às duas pessoas que eu citei, ao prefeito e à Tati, que ajuda a nossa comunidade, que ajuda as pessoas mais humildes e que ajuda as pessoas carentes. Esse é o meu conhecimento. Esse é a razão de por estar aqui lutando.
pelo grupo que me colocou para lutar para aquelas pessoas que precisam e necessitam. Esse é o papel nosso. O papel nosso não é ver esses escândalos que aparecem na televisão. Graças a Deus, não tenho nenhum processo e aqui na Câmara não tem uma passagem. Senhor vereador, vou conceder mais um minuto para as considerações finais, porque o senhor foi apartado mais de uma vez. Sim, não temos um escândalo, não temos uma vida limpa na política, honesta e honrada. E sempre olhando para o próximo que necessita da gente, o próximo que precisa, o próximo que quer estar pedindo alguma coisa, não é porque ele quer, ele precisa do governo. E a prefeitura é obrigada a atender. E nós, vereadores, é obrigado a atender a população, a demanda que precisa. Muito obrigado a todos e obrigado ao pessoal do Senar, Valdemar. Seja bem-vindo a essa casa, o reconhecimento sincero nosso. É um carinho muito grande poder você estar ajudando o Oriente. Você está tirando algumas pessoas de outros caminhos que podia ser pior. E a Cidinha, coordenadora, está no caminho certo. Queria agradecer também a Rose, minha comadre está ali, Matiola. Fazia tempo que eu não via eles, viu? Nem parece que mora na mesma cidade, né, filha? Obrigado, senhor presidente. Continua o tema livre. Requer a palavra. Com a palavra o vereador Cristiano José dos Santos. Senhor presidente, vereadora Mônica, secretária Bárbara, senhores vereadores, população presente. Eu queria começar falando aqui hoje sobre grau de escolaridade, né? Que já me cobraram lá fora, o próprio Edinho falou aquele dia também, e falou, qual que é o grau de escolaridade que um vereador tem que ter para estar sentado numa cadeira? Bom, eu acho que no documento que rege, acho que não tem grau de escolaridade, né? A necessidade é ser alfabetizado, simplesmente. Só que eu quero esclarecer. Às vezes a pessoa está assistindo eu agora, nessa tribuna, mas eu quero esclarecer um ponto. Conhecimento, a gente se dá. Conhecimento, a gente se ganha. Conhecimento, a gente se adquire. Mas a sabedoria não. A sabedoria, ela vem de Deus. A sabedoria, ela vem de Deus. Então, eu costumo falar, eu tenho o segundo grau completo, tem vários cursos técnicos e vários cursos profissionalizantes. Mas eu tento usar ao máximo o melhor que Deus me deu, que foi a sabedoria. Então, eu falo para ambas as pessoas que vieram me cobrar, que talvez uma pessoa que tem um curso superior aí, como lá em cima, a maioria deles tem curso superior e está fazendo um arrastão em nós aqui embaixo. Dinheiro público mesmo. Só que, tem muita gente de capacidade, de curso superior, pessoas alfabetizadas que não têm curso superior, que também tem a capacidade de trabalhar honestamente, dignamente para o próximo, aqui na nossa cidade. Eu falo na nossa cidade porque a gente tem que olhar o quintal de casa. Quintal de casa, porque a gente não adianta debater com Quintana, Pompeia, Marília, que não vai adiantar. A gente tem que ver o nosso futuro, o nosso presente. O passado que ficou lá para trás a gente tem que esquecer. As dificuldades que ficou lá para trás. Igual o vereador Salgadinho falou aqui agora, do orçamento da nossa cidade. O orçamento realmente está curto. O orçamento realmente está apertado mesmo. É difícil trabalhar sem dinheiro. É complicado trabalhar sem dinheiro. Como eu falei na sessão passada. Nós vereadores não é só tirar uma foto numa obra realizada, não é só a gente pegar o bonde andando, mas a gente também enfrentar as dificuldades junto. Saber enfrentar a realidade do dia a dia. Volto a falar de novo. Sabedoria, talvez é para poucos, mas a gente tem que aproveitar o máximo que a gente puder da sabedoria que Deus nos deu. É que eu falo aqui, o Valdemar, Cidinha, está de parabéns, porque eles não só estão usando a capacidade profissional, mas a sabedoria. Porque muitas vezes a capacidade profissional, você ensina,
Mas se não tiver sabedoria, a pessoa que aprendeu, talvez ela não vai voltar a perguntar se tiver dúvida. Mas usando a sabedoria como vocês estão usando, incentivando os jovens, com o Senar aqui em Oriente, fazendo a parceria com a prefeitura, pode contar com nós, porque a gente que doou 2 pares de botina ou 1 par de botina, isso não quer dizer nada, mas para quem está precisando é uma grande coisa. A gente está aberto aí para qualquer tipo de proposta. Se a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Se não puder, a gente fala que não dá, mas a gente procura sempre ajudar. Então, Cidinha, Valdemar, o pessoal do Senar, os vereadores aqui presentes, como a Mônica pediu para mim, ela está à frente dessa moção. Agradeço a você, Mônica, por estar dando essa moção, porque é bem lembrado. É uma coisa muito gratificante para uma pessoa que está trabalhando honestamente, ensinando esses jovens a crescer no futuro, porque o futuro ele é promissor. Só basta o jovem olhar para frente e ver, aproveitar as pessoas que estão dando oportunidade para eles. Então eu falo para você, Cidinha, Valdemar, esqueci o nome dela, Lúcia, agradeço a você também, Lúcia. Então uma parceria bem justificada, não tem como dar errado, só tem como dar certo. Então eu agradeço a vocês por estar fazendo parte desse projeto aí, incentivando os jovens da nossa cidade, cada vez mais. É isso que o Oriente precisa. Às vezes o dinheiro não quer dizer nada. Muitas vezes representa tudo. Porque sem dinheiro é difícil realmente trabalhar. Mas a gente sabe que o orçamento está apertado. Vocês têm a inteligência, a sabedoria de trabalhar à frente desse projeto. Eu tenho certeza também que o prefeito está incentivando muito. Agradecer também à Secretaria do Esporte pela doação dos alimentos para o social, que isso é muito importante. Isso é muito importante, porque se também não tem o envolvimento de secretarias, a gente fica à mercê, né? A gente fica vendo navios. O Bé está de parabéns, continua assim, Bé. Se precisar da gente também, a gente vai estar junto, lutando, que nem eu falei para você. Agradeço a parceria que você está fazendo com o Ricardo, no que ele precisar aí também, a atenção. Então é um envolvimento de todos, porque não é fácil você levar um projeto adiante sozinho. É que nem a empresa que a gente trabalha, né, Ned? Tem um termo que o Nishimura lá, o senhor Surge Nishimura falava, ninguém cresce sozinho mesmo, ninguém cresce sozinho. Se a gente não der a mão para o parceiro, para outro, a gente ouvir conselhos, a gente poder falar, assumir que está errado, assumir que está certo, falando, não, se eu tiver errado, vou aprender com aquela pessoa que tem um pouco mais inteligência que eu, mais sabedoria que eu, e vou levar o negócio mais adiante. Então, vocês estão de parabéns, Valdemar, Lúcia e Cidinha. Graças a Deus, vocês apareceram aí para dar um suporte para os nossos jovens. E é isso aí. Se precisar mais alguma coisa da gente, se tiver na nossa capacidade de ajudar, a gente vai estar ajudando. Obrigado, Mônica, por ter me lembrado aí de comprar as botinas, que eu sei que 2 pares não é muita coisa, mas já ajuda alguém lá no projeto, né? Obrigado pela atenção de todos. Continua aberto o tema livre. Com a palavra a vereadora Mônica. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença do Valdemar, da Lúcia e da Cidinha. Lembrando bem que não existe só esse projeto, né? São acho que mais de 10, né, Cidinha? E para isso, gente, para que um projeto, para qualquer coisa que a gente se disponha a fazer, dê certo, a gente precisa ter, primeira coisa, boa vontade. Porque requer tempo, requer trabalho, requer dedicação, amor, como o Cris falou, sabedoria. E eu acho que isso vocês estão fazendo de uma forma assim, muito, muito sábia. Vocês estão conduzindo esses projetos, eu sei de feiras, as pessoas estão indo visitar feiras em São Paulo. Tudo isso graças ao esforço de alguém que se propõe a ir lá e a fazer, e a buscar. Então, mais uma vez, obrigado pela presença, conte com a gente, a Cida veio me pedir uma ajuda, eu acho que com quem ela não tinha falado, eu falei. Fui muito bem entendida, né? Porque às vezes fala assim, a Mônica está pedindo para ela se aparecer, de forma alguma. Porque eu acho que é um valor tão pequeno, mas que se cada um, como foi feito, cada um ajudou um pouquinho, eu acho
que pôde colaborar. Então, como o Cris falou, eu também me coloco aberta todas as vezes que você precisar. Se eu puder ajudar, a gente vai ajudar sim. Em relação a projetos, eu acredito sim que sem o apoio do prefeito nada é possível. Hoje eu sou responsável pelo projeto Dia a Dia Saudável. A gente atende mais de 500 pessoas por semana, passa por lá mais de 500 pessoas. E zumba, taekwondo, judô, ginástica terceira idade, ginástica localizada e vários outros eventos. E se eu não tiver o apoio dele, eu não consigo fazer nada. Então, todas as vezes que eu precisei, ele me atendeu na medida do possível. Quando eu preciso, ele fala não, e quando ele pode, ele fala sim. Então, eu sei a importância e acredito sim que o prefeito está dando todo esse respaldo para vocês. Em relação ao Salgadinho, falou muito bem aqui, em relação ao serviço de assistência social do nosso município. Então, eu gostaria de lembrar, eu tive a oportunidade de participar desse encontro, que foi... Quem organizou todo o encontro foi a primeira-dama do Estado, a Lu Alckmin. Então, ela escolheu o Oriente para estar recebendo mais de 15 primeiras-damas dos municípios vizinhos, para a Tati poder falar um pouquinho do que é feito, dos projetos do trabalho da assistência social de Oriente. Então, acredito eu que se esse trabalho não fosse bem feito, ela não teria escolhido Oriente. Então, eu gostaria de parabenizar a Tati, toda a sua equipe da assistência social, pelo trabalho que vem sendo feito. Trabalho humano e individualizado. Eles atendem cada pessoa e de acordo com realmente a sua necessidade. Gostaria também de parabenizar o vereador Caio Fernando. Eu sei que ele foi o responsável por essa ligação com a empresa Brumal, né? Ele se dispôs a fazer esse contato, a ir lá, a negociar, a pedir. Eu sei que não é fácil, porque a gente que é vereador, acredito que é 24 horas recebendo mensagem, ligação, pedindo emprego, né? Principalmente com essa crise. Então, eu acredito sim que, eu já até ouvi falar, viu, Caio, que tem que ficar um monte de gente na porta da sua casa, e não é fácil. Então, eu falo que essa é o caminho, a gente tentar fazer um pouquinho de cada. Então, eu gostaria de parabenizar você, e se você quiser, né, falar mais um pouquinho, obrigado a todos. Boa noite. Você encerrou o tema livre? Continua aberto o tema livre. Boa noite, população, senhores vereadores, Mônica, senhor presidente, Bárbara, doutora Daniela, secretário de esporte que está aqui presente. Por intermédio de um amigo meu, eu fiquei sabendo que estava montando essa empresa ali no distrito de Nóbrega, e foi me passado que seria contratado uma média de 150 funcionários. Aí eu, por esse intermédio, pensei, falei, vale a pena tentar, né? O não a gente já tem, a gente pode estar conquistando sim. Consegui falar com o coordenador, que é o Márcio, e com o sindicato, que é o terceiro, que está contratando, que é o Sindicato dos Trabalhadores de Maracaí. Com uma reunião para eles, eu quis passar que Oriente, às vezes, dependendo do local de Marília, é mais perto do que própria Marília. Não tirando o emprego das pessoas de Marília, mas para a nossa cidade seria muito bom, né? Pela situação que a gente vem passando, essa crise econômica. Graças a Deus deu certo. 16 pessoas já estão trabalhando, 9 já fez integração para começar a semana que vem. E o coordenador Fábio me passou que até o final do ano a vontade é contratar mais 70 pessoas e que eles vão dar prioridade para o pessoal de Oriente. Então, o pessoal está trabalhando registrado, bonitinho, tão contente com o serviço. A empresa usa uma van para deslocamento das pessoas, que é pago pela empresa mesmo. Então, acredito que ajuda muito a população nossa de nossa cidade. E espero que até o final do ano, realmente, quanto antes possível, eles contratem mais essas 70 pessoas que eles prometeram. E gostaria de agradecer muito o prefeito pela ajuda quando foi preciso. Ele disponibilizou ônibus para estar fazendo exame médico, integração. Então, a ajuda do prefeito é muito importante. Eu queria agradecer ele. Agradecer a Cidinha, a Lúcia, o Valdemar, pelo projeto que vem executando. Vocês estão de parabéns, tá? Tudo de bom para vocês, que Deus abençoe vocês. Continue assim, certo? Boa noite, obrigado, viu? Continua aberto o tema livre.
como nenhum dos seus vereadores quer fazer parte do tema livre, eu considero encerrado. Eu só vou fazer um comentário aqui. O professor falou dos apicultores. Eu acompanho eles porque eu sou o contador da associação deles, né? Eles precisam de uma área, sim, mas tem que ser longe da cidade. Não pode ser uma área dentro da cidade, porque acaba atrapalhando atrapalhando a cidade. Pode ter enxame de abelha, o cheiro do mel pode trazer outras abelhas marimbondas e pode causar algum dano à cidade. Então essa sede tem que ser feita fora, né, da cidade. Eu acompanho de perto o trabalho da Cida faz muito tempo, né? Há 4 anos atrás ela começou um projeto que é de conhecimento de todos nós. Nós somos muitas vezes nas formaturas, que é do assistente de cabeleireiro, né? E inclusive em todas as turmas eu vou até lá para fazer uma pequena demonstração de como que você pode legalizar um negócio, como você tem que ter a coisa funcionando de forma certa. Mesmo porque essa é a minha área de atuação profissional, então eu conheço dessa parte, eu vou lá ajudar ela e passar essa parte para as pessoas. Mas só que não são só esses dois, que eu me lembrei aqui, posso estar enganado, esqueci muitos, mas a gente teve nesse tempo doma racional, casqueamento, inseminação, então, e vários outros, né? Até a Feira do Produtor Rural do Artesanato, que ela dá um apoio, ela leva esse pessoal para São Paulo, para feira em Anhembi, para vários outros lugares. Então, assim, esse tipo de atitude a gente tem que dar os parabéns mesmo, Mônica. Você está de parabéns pela sua atitude em fazer essa moção, né? E a gente sabe muito bem, parabenizando também o Valdemar, né, e a Lúcia, porque sem parceria não consegue fazer nada, né? E a Prefeitura Municipal que dá o apoio a tudo o que precisa dentro do possível, né? O Caio, essa questão do emprego, Caio, isso é importante, isso é atitude concreta, né? Isso não é falar que vai fazer, não é pedir, né? Isso é atitude concreta, é você fazer acontecer aquilo que está precisando. Parabéns, Caio. Mais atitudes dessa forma a gente consegue engrandecer o nosso município, engrandecer a nossa casa, porque você leva o seu nome, mas você também leva o nome dessa casa quando você toma esse tipo de atitude. Então, tá de parabéns, excelente trabalho, e eu acho que, assim, é um negócio que traz muito benefício para a cidade, não só para esses que estão trabalhando, mas para todos, porque essas pessoas recebem, elas vêm, elas moram aqui, então elas vão gastar aqui, então ela ajuda o comércio, ajuda o prestador de serviço, né? Então isso aí é um negócio que acaba, é um círculo, né, vicioso, é uma reação em cadeia e acaba beneficiando todo mundo, né? Senhor presidente, só uma parte, rapidinho. Sobre o pessoal do MEL, tive conversando com o João, de dar uma resposta para ele concreta, né? Concreta. Do que é essa resposta concreta? Como foi falado, tem que ser uma área ampla para fora da cidade, no possível, e de dar uma resposta real, verdadeira para ele não ficar, levou a indicação lá, o prefeito não fez porque não quis, mas dá uma resposta concreta para ele, e no momento agora, a gente sabe que é difícil arrumar área, porque não está arrumando nem área para as casas populares, mas a gente não vai deixar de dar uma resposta concreta para ele. Enquanto ao Caio, eu queria citar a parceria que um vereador faz com o outro. Uma parceria que um vereador faz com o outro. Por quê? Quando eu liguei para o Caio, 10 horas da noite, um rapaz falou: Cris, liga para o Caio lá, ele está indo buscar emprego lá para fora e tal. Eu liguei para o Caio, fui bem recebido, fui bem atendido. E o Caio falou: não, Cris, pode ficar tranquilo que nós vereadores tem que fazer dessa forma. Não ficar com ciúme do outro, nem esse rolo todo. Obrigado por você ter atendido, por você ter levado o nome do rapaz lá. E se Deus quiser, ele for empregado, vai ser de grande valia. Está de parabéns pelo seu trabalho. E eu quero te dizer, Caio, que é uma atitude importante, como eu disse, e pode contar com o meu apoio como presidente dessa casa. A gente não pode fazer muito como presidente, mas o que tiver dentro do meu alcance vai ser feito, né? Espero que, se precisar, você pode falar. E como pessoa, como cidadão, como pessoa que gosta da cidade, que gosta da população, pode contar comigo também no que eu puder ajudar, eu estou à disposição, certo?
Justificativa de voto. Cada vereador dispõe de 5 minutos para justificar seu voto. Como nenhum vereador justificou o seu voto, está encerrada a justificativa de voto. Não havendo mais nada a tratar na presente sessão ordinária, agradecendo a Deus, a considero encerrada.